O tema da noite hoje é Covid-19, né? A caminho da redenção? É uma pergunta, né? Essa é a mesma pergunta que a Sandra acabou de fazer, né? Se o planeta Terra vai ser o planeta dos nossos sonhos, né? Traduzindo um pouco. Mas todo mundo já conhece, né? O Adhemar Arthur dos Reis. Ele é sanitarista, médico sanitarista, é professor universitário da Faculdade de Medicina da Unifesp, pesquisador da Unifesp. O Arthur já foi secretário de saúde do município de São Bernardo do Campo e de São Vicente, ministro da saúde do governo da Dilma, e ele, além de ser um militante muito sério da saúde pública, da área da saúde, né, desde que se formou, ele é um espírita desde o nascimento. Né? O Arthur já publicou 3 livros espíritas, ele é membro fundador do CPDOC, já foi vice-presidente da CEPA, foi presidente do Centro Espírita Allan Kardec, né? É palestrante de longa data, e ele ajuda pra caramba todas as dificuldades, a gente pede socorro para o Arthur, né? A gente é um grupo que fica muito feliz de poder contar com ele todas as vezes que a gente precisa. Arthur, estou louco para escutar o que você vai falar desse Covid aí, viu? Que está todo mundo muito abatido com essa história. Toda a sua palavra. Obrigado, Márcia. Uma boa noite a todos, a todas. Minha primeira atividade... Opa! Tem cachorro no pedaço aí. Quando é lá no centro é do vizinho, né? Aqui agora é do vizinho também, que a gente não vê da caixinha, né? Mas eu quero dizer que é a minha primeira atividade esse ano, né? Depois aí de um final de ano e início de ano bastante difícil, entre outras coisas, por conta da Covid muito próxima da gente, né? E quer dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E eu queria começar respondendo objetivamente as 2 questões. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar em cima do muro, né? E eu acho que o Espiritismo tem uma enorme contribuição para responder as 2 questões que foram feitas. A questão que a Sandra nos apresentou e essa que é o título da palestra e que a Márcia reproduziu. O planeta sonho será a Terra? Olha, a filosofia espírita, e eu vou abordar um pouco isso, nos faz crer, essa maneira de ver o homem, ver o mundo, né? A nossa relação existencial, nos diz claramente, né, que nós realizaremos o sonho de encontrar aquele estado de felicidade, aquele estado que essa música tão bonita do 14 Bis descreve, na Terra ou em outros planetas mais desenvolvidos, se a Terra não der conta de produzir isso juntos, ou se o tempo de evolução de uma parte dos seus espíritos, que aqui habitam, que aqui compartilham o processo de evolução, assim exigir. Então, isso tem muito a ver com a perspectiva evolucionista que a filosofia espírita nos apresenta. Mas o nosso compromisso tem que ser o de transformar o planeta Terra no planeta dos nossos sonhos, né? A morada da nossa felicidade, aquele lugar do equilíbrio, aquele lugar onde a gente pode pensar a perspectiva de produzir um mundo de paz, de realizações, um mundo de conhecimento, de sabedoria e, ao mesmo tempo, um mundo de muito amor, de muita harmonia. E vou responder objetivamente a segunda questão. A Covid-19 representa a possibilidade de regeneração do planeta Terra? Não. É uma visão equivocada, é uma visão atrapalhada, é uma visão conservadora, é uma visão terrivelmente fatalista.
é uma visão que praticamente nos desresponsabiliza pelo que nós estamos vivendo e pelo nosso destino. Então, eu já vou começar pelo fim, aceitando a provocação e respondendo a essa questão. Vejam que pode até parecer relativamente paradoxal eu afirmar que o planeta Terra pode ser o planeta dos nossos sonhos, né, da realização do nosso progresso intelectual e moral, ainda que se não for, né, ainda que se nós destruirmos esse planeta, nós vamos dar continuidade à nossa existência em outras dimensões, mas é o nosso desejo, é o nosso compromisso, né? Mas em relação à Covid-19, eu não teria dúvida nenhuma em afirmar que se trata de mais um evento em escala global utilizado para fazer valer essas perspectivas apocalípticas, milenaristas, fanáticas, né, que apequenam a compreensão do que é a vida, do que é o desafio de viver em sociedade, do que é construir ou ser co-construtores do universo, como bem dizia o filósofo espírita José Herculano Pires. Deus nos deu essa enorme responsabilidade de sermos os co-construtores do universo. O mundo não está pronto e acabado. A vida não está dada. A vida está para ser construída, né? E eu sei que a provocação deste tema para a palestra de hoje, ela é feita a partir, inclusive, de muitas manifestações, inclusive de alguns líderes espíritas religiosos de grande envergadura ou de grande alcance nacional e internacional, que andaram afirmando em palestras, em textos publicados em artigos, textos publicados em jornais de circulação regional, né, afirmando coisas dessa natureza, de que o mundo precisava passar por essa catástrofe, por este flagelo, para que pudesse avançar no processo evolutivo. É inegável que todas as circunstâncias que a vida nos apresentam, todas, as boas, as ruins, as difíceis, as catastróficas, sempre servirão como aprendizagem. Sempre são eventos que se colocam e nós deles tiramos lições. Aliás, viver é um processo de aprendizagem permanente. Evoluir é um processo de aprendizagem. É aprendizagem tanto do ponto de vista de conquistas de conhecimento, na perspectiva da sabedoria, da evolução intelectual, como também é na dimensão moral, na dimensão ética, na dimensão da relação com os outros, com a sociedade, que são profundamente desafiadoras, mas que não se impõem como uma determinação divina, né? Porque Deus teve que colocar o novo coronavírus para que nós, num determinado momento, fizéssemos um freio de arrumação, né, no que o planeta está vivendo, e, a partir daí, nós galgássemos a escala evolutiva, né, inclusive aproveitássemos para fazer uma depuração. Vejam, nós estamos falando, neste exato momento, de um evento que resultou em menos de um ano, aliás, completando agora um ano, né, a chegada dos primeiros casos na Europa, os da China foram no final de dezembro de 2019, daí porque o Covid se chama 19, né? Mas no Brasil, por exemplo, foi no final de fevereiro. Mas, enfim, aqueles eventos que assolaram o mundo progressivamente a partir de janeiro, produziram até agora 104, quase 105 milhões de casos, entre casos leves, alguns casos assintomáticos, e casos graves, inclusive casos fatais. Nós tivemos, até agora, 2.275.000 óbitos registrados em todo o planeta. E vamos continuar tendo uma escala progressiva de óbitos e de casos ao longo dos próximos meses. Lamentavelmente, né, nós só atingiremos, muito provavelmente, uma circunstância de controle da doença
Nos países ricos, a partir do segundo semestre, mais especificamente a partir aí do mês de outubro, novembro, quando esses países alcançarem uma cobertura vacinal próxima de 70% das suas populações, mas em escala planetária, como eu já tinha dito para vocês, talvez lá para abril, quando nós fizemos, acho que a primeira palestra, não foi, Sandra? A primeira palestra... Foi em março, final de março. Em março, eu afirmei para vocês que um dos grandes dilemas que nós teríamos num mundo tão desigual era chegar a uma situação em que nós tivéssemos a oportunização do acesso às tecnologias que demorariam para vir, né, mas disponíveis para 8 bilhões de habitantes, né, que vivem neste planeta. A grande maioria em países muito desiguais, economicamente considerados países não desenvolvidos ou em desenvolvimento. Eu gosto mais de uma outra terminologia, que são países pobres ou países menos pobres, mas que não compõem aquele grupo de nações de tamanhos diferentes também, que têm recursos, que têm outras dinâmicas, e, portanto, nós teremos um enfrentamento desigual. Então, eu já quero dizer para vocês, de antemão, que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, os cientistas, as universidades, nós que temos trabalhado com pesquisa sobre Covid na Unifesp, aí, ao longo desse último ano inteiro, nós trabalhamos com um cenário de que a regressão para valer, apontando quase que para uma situação de controle dos casos, a não ser que haja uma reviravolta em escala nacional, no caso do Brasil e de outros países, em escala internacional, só se apresentará para o segundo semestre do ano que vem, nos países pobres, nos países subdesenvolvidos. Lamentavelmente. Então, o mundo entrou ao mesmo tempo no problema, mas ele sairá em momentos diferentes. Eu falei que nós já tivemos 2.275.000 óbitos até agora. Eu quero lembrar que só na Câmara de Gás, na Segunda Grande Guerra Mundial, né, foram mais de 6 milhões de judeus assassinados. Portanto, nós já tivemos outros eventos de muito maior magnitude, né, não só a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, né, todas as, vamos dizer assim, os extermínios que aconteceram na antiga União Soviética ou que aconteceram na China. Nós podemos pegar vários eventos em escala planetária só no século XX para dizer que oportunidades de produzir o flagelo necessário para gerar a regeneração da Terra já existiram. Então, esta conversa é uma conversa que merece ser reposicionada, ainda que eu esteja colocando claramente a perspectiva de que de tudo nós somos capazes e devemos tirar aprendizagem, mas jamais utilizá-las como justificativa, né, para explicar esse evento sanitário, que é o maior dos últimos 100 anos, não é o maior da história, né? Depois, quem quiser, eu posso indicar livros sobre a história da saúde pública que mostram que outras doenças ao longo dos séculos já mataram muito mais do que nós estamos vivendo hoje, o que não tira a gravidade da situação. Não tira a gravidade, né? Nós pagamos um preço enorme porque vivemos no mundo global, no mundo em que nos transportamos com muitas facilidades, né? Uma epidemia de peste bubônica na época medieval, ou da peste negra, ou de malária, ou de cólera, demorava, às vezes, séculos para poder circular. Era o mesmo processo epidêmico, mas ele demorava décadas, séculos, porque a velocidade de locomoção, de conexão entre os povos era muito lenta, né? Demorava muito tempo para sair de um determinado lugar e chegar no outro, né? A epidemia começava, sei lá, na Alemanha, ou começava na Inglaterra ou na Escócia, e para chegar até os Estados Unidos, a chegar às Américas, né, já depois de descoberta, demorava muito tempo, anos. E hoje, em 8 horas se atravessa, 12 horas se atravessa, 24 horas se atravessa o planeta, né? E nós permitimos uma situação
de globalização dos desafios sanitários. Tanto é verdade que no século XX, né, nós tivemos 2 grandes pandemias, e em 20 anos do século XXI, nós estamos enfrentando a 5ª grande pandemia. E se tem alguma coisa que nós sabemos, é que nós teremos a 6ª, teremos a 7ª, teremos a 8ª. Se elas serão da mesma magnitude, se nós teremos mais mecanismos de proteção, aliás, esse é um dos aprendizados que eu acho que a gente deve tirar da Covid-19. Né? Os países precisam valorizar mais a Organização Mundial da Saúde. Vocês vejam, está atuando com enorme dificuldade. Tudo bem, teve o Trump, teve o Bolsonaro, teve esses retrógrados que trataram de descoordenar a ação, né? Mas, de qualquer maneira, a Covid mostrou que o mundo precisa, né, de uma ONU fortalecida, precisa de uma Organização Mundial de Saúde fortalecida. Por quê? Porque não tem resposta local. Nós somos conectados. Então, é fundamental ter essa ação mundializada. Né? Quem lembra da Guerra das Estrelas, daquele filme, né? Você lembra da Liga das Nações, né? O mundo todo habitado, e eles, para enfrentar lá os caras que viviam lá do Darth Vader, eles precisavam se unir na Liga das Nações, dos planetas. Nós precisamos também, né, cada vez mais, se nós não conseguimos superar, né, uma organização política administrativa dos países, né, dos estados nacionais, nós precisamos nos colocar em acordo sobre determinadas questões que são de interesse de todo mundo. Por exemplo, o enfrentamento de pandemias. Aliás, essa é alguma coisa que a gente sabe de muito tempo, e o Brasil foi um dos países que mais ajudou, em 1949, a criar a Organização Mundial de Saúde, 2 anos depois da criação da Organização Mundial de Saúde, já na recuperação do mundo pós-guerra, exatamente porque se sabia da importância de agir junto, de encontrar soluções juntos. Mas, veja, não basta ter uma Organização Mundial de Saúde. Nós descobrimos, por exemplo, que é fundamental investir nos sistemas nacionais de saúde, que não adianta entregar para o mercado cuidar dos problemas de saúde da população, porque chega em momentos como esse, os países que têm sistemas nacionais públicos, independente se eles são capitalistas, se eles são socialistas, se eles são sociais-democratas, se eles são democracias cristãs, se eles são países islâmicos, estados autoritários e tal, o que se percebeu é a importância de ter sistemas públicos capazes de produzir respostas sanitárias. Vejam a diferença de dados entre 2 países que foram fortemente acometidos, e 2 países capitalistas, os Estados Unidos e o Reino Unido. Os Estados Unidos hoje têm 27 milhões de casos, o Reino Unido tem 3 milhões e 800 mil casos. Os Estados Unidos têm 461 mil mortes já registradas. O Reino Unido também foi fortemente atingido, mas tem 109 mil mortes. Então, assim, quando tem vários estudos hoje mostrando que os países que têm sistemas públicos, como no nosso caso do Brasil, o SUS, que precisa ser mais valorizado, precisa ser mais fortalecido, eles produzem capacidade de proteger, e não só aqueles que têm dinheiro. Vejam, olha o exemplo típico do que nós estamos vivendo no Brasil, no Amazonas. No começo faltou respirador, faltou leito de UTI, agora chegou ao cúmulo de faltar oxigênio. Uma situação criminosa, inaceitável sob todos os aspectos. Quem tinha dinheiro pegou avião, os donos das fazendas, os empresários vieram com seus jatos particulares, ou fretaram jatos particulares, e vieram para São Paulo, para o Rio, para Minas, para Brasília, para se tratar. E quem está morrendo são os mais pobres. Um mundo civilizado, um mundo regenerado, moral e intelectualmente, não pode admitir esse tipo de coisa. Um mundo que se depara com essa realidade, ele percebe a importância, além de investir nos seus sistemas de saúde, nos seus sistemas de ciência e tecnologia, em que o setor privado e o setor público se associam para encontrar soluções. Vejam que interessante. Vejam que interessante. Eu tinha dito em março do ano passado, uma vacina normalmente demora uns 10 anos para ser descoberta. Entre o momento em que os pesquisadores vão para a bancada, na chamada fase 1, até chegar na chamada fase 3. Agora todo mundo virou expert dessa conversa, todo mundo acompanha pela imprensa, fica até mais fácil da gente falar isso. A gente teve mais recentemente vacinas que, em tempo recorde,
em 4 anos nós conseguimos desenvolvimento científico. Nós chegamos agora a uma vacina que, em menos de um ano, cientistas do mundo inteiro conseguiram sintetizar com eficácia e com segurança. Vamos deixar de lado essa conversa idiota, desculpa, ridícula, né, dos negacionistas e tal, mas todas as vacinas que estão cumprindo a fase 3, que são publicadas nas principais revistas científicas, né, umas com mais divulgação, menos divulgação, todas elas estão conseguindo entregar 2 coisas importantes. Eficácia, ou seja, elas protegem contra os casos graves e protegem contra os óbitos. E o segundo dado, elas são seguras. Ah, mas, gente, todo mundo sabe aqui que eu não tenho nenhum motivo para defender o Dória. Não tenho. Mas aí começa assim, a vacina Coronavac é 50%, a outra, Sputnik, saiu hoje no Lancet, né? Ontem no Lancet, 91%. Deixa eu só fazer um comentário com vocês. Não há um regramento científico internacional para poder balizar como é que os estudos são feitos. Não há a ciência internacionalmente nunca construiu uma métrica de como que essas fases 3 têm que ser construídas. Então, é impossível ler, uma vacina teve 78%, outra teve 91%, outra teve 51% de eficácia. Portanto, a de 90 e tanto é melhor do que a de 51%, porque elas foram testadas com critérios diferentes. Então, esqueçam isso. O que importa para a gente é que essas vacinas, desenvolvidas num prazo recorde, em cima de contribuições científicas que estão sendo feitas num ritmo alucinante, de revistas científicas que custam caríssimo para a gente ler um artigo científico, que hoje funcionam de forma aberta, né? Acesso aberto, open access, né? Como eles chamam, né? Produz um conhecimento científico fantástico. E por que que essa mesma ciência até hoje não foi capaz de se esforçar para acabar com a malária, para acabar com a tuberculose, para acabar com a hanseníase, que são doenças que acometem os mais pobres, os países mais pobres, as pessoas mais pobres. Então, nós estamos mostrando o seguinte, quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente dá a direção para a vontade humana, coloca a inteligência, coloca o conhecimento, coloca a nossa sabedoria, o nosso esforço criativo a serviço do bem, a gente consegue. Então, a gente está aprendendo que esse país, esse mundo, desculpa, ainda não é e não será um mundo regenerado se a gente não enfrentar essa desigualdade. Se a gente não acabar com coisas que são absolutamente possíveis de serem acabadas, como a fome, como a escravidão, como a violência contra a mulher, contra os negros, contra as pessoas com deficiência, ou com as chamadas doenças negligenciadas, as doenças que são colocadas em segundo plano e que matam milhões e milhões de pessoas todos os anos e não dá um jornal nacional, não dá uma capa da Veja, não dá uma reportagem da CNN ou da Globo News. E que nós, de maneira geral, viramos as costas e fingimos que não existem. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos 78 mil casos todos os anos de tuberculose no Brasil, está mais ou menos nessa faixa. E nós não precisávamos ter. 400 mil casos por ano de malária, não precisávamos ter. Mas a ciência não chegou lá. Mas, de qualquer maneira, mostrou que é possível. Então, pode ser que o mundo aprenda a importância dos seus sistemas de saúde, dos seus sistemas de ciência e tecnologia, de investir nas suas universidades, dos seus laboratórios de pesquisa, porque isso significa viver melhor, isso significa enfrentar. Aliás, o mundo pôde perceber, inclusive, a forte relação entre a saúde e a economia. Não existe economia forte, não existe emprego, não existe distribuição de renda se está todo mundo adoecendo. Então, a saúde é um elemento fundamental na própria economia. Assim como, se não tiver uma economia forte, se não tiver distribuição de renda, nós não vamos ter saúde para a população. Aliás, nós já sabemos disso há muito, muito tempo. Né? Vejam, a Covid, uma das coisas que ela mostrou é que ela não é nada democrática. Ela mata mais as pessoas pobres, as pessoas da periferia, as pessoas pretas, as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade social e econômica. Tem inúmeros estudos no Brasil e no mundo, inclusive, dos quais eu tenho participado, demonstrando cientificamente isso.
Acomete todo mundo? Acomete. Mas ainda assim com uma predileção imensa por pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade. Mata os velhinhos? Mata os velhinhos, mas os velhinhos pobres estão morrendo muito mais do que os velhinhos ricos. Meu pai teve Covid e ele não sobreviveria se ele fosse um brasileiro comum que não tivesse acesso ao Sistema Único de Saúde, a um serviço hospitalar decente, a um diagnóstico precoce. Não teria sobrevivido. Como milhares de brasileiros, como milhares de pessoas do mundo inteiro não sobreviveram por não ter acesso. Aliás, por não ter conseguido chegar a ter oxigênio. Quando meu pai estava com Covid no hospital e eu via ele ligado ao tubo de oxigênio e, ao mesmo tempo, eu olhava as matérias que estavam acontecendo no Amazonas, eu chorei. Porque eu estava vendo como é que meu pai pode sobreviver recebendo oxigênio e os brasileiros, como ele, não podem sobreviver. Isso, me desculpa, o mundo não pode ser regenerado enquanto ele não conseguir superar essas desigualdades. E vejam, olha que coisa interessante, o mundo também está mostrando que alguns dogmas da economia, do neoliberalismo, estão sendo colocados de lado. O Trump já tinha feito, mas o Biden entrou e colocou 3 trilhões e 900 bilhões de dólares da economia americana para fazer auxílio emergencial para os pobres, para auxiliar a recomposição da economia. Olha que interessante. O próprio governo Bolsonaro, com todo aquele discurso do Guedes liberal, que não tem, que o Brasil está endividado, etc. Agora já voltaram a falar de novo. Colocou quase 700 bilhões de reais na economia. 45 bilhões para a saúde. Mas recursos importantes que permitiram que milhões de pessoas miseráveis, pobres, sobrevivessem. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o Japão fez isso, a Alemanha fez isso, a União Europeia fez isso, o Reino Unido, que está fora da União Europeia, fez isso, os países escandinavos, que são países ricos, que fizeram isso, a Argentina fez, o Uruguai fez, a Chile isso, porque caiu um dogma, aquela história de que está todo mundo endividado. Aquele discurso neoliberal de Estado mínimo que tem que acabar com as políticas públicas, etc. A Covid-19 mostrou que não é bem assim, não. Que os Estados nacionais têm um papel fundamental ao emitirem recursos, ao reaquecer a economia, ao proteger os mais pobres, ao protegerem com seguro-desemprego, com auxílio emergencial, ao garantir alimentação para as pessoas, a garantir os recursos para ampliar leitos de UTI, testes, vacinas, etc., eles estão investindo nas próprias economias. Olha que interessante. E havia um discurso desde o final da década de 70 que isso não podia ser feito. Isso tinha sido feito no esforço de reconstrução do mundo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Aliás, a Europa se reconstruiu. Isso tem nome, se chama Estado de Bem-Estar Social. Ricardo Nunes e eu discutimos sempre muito isso. E o mundo rompeu, pelo menos parcialmente, com a cantinela de que só tem um caminho para a economia, que é o neoliberalismo. E mostrou que o neoliberalismo não é caminho. Ainda que, vejam que interessante, quem era rico está ficando mais rico ainda com a pandemia de Covid, porque estão explorando o mercado, o sistema financeiro continua lucrando e assim por diante. Mas eu quero falar de outras coisas também que estão acontecendo. Novas relações sociais. Em muitos lugares onde o Estado se ausentou, a própria sociedade tratou de se organizar, organizações comunitárias. A gente está fazendo um trabalho na Unifesp São Paulo, que a Lumena, que até já falou uma vez no centro, a professora Lumena, que trabalha comigo, coordena, tem quase uns 70 pesquisadores e tal. A gente está encantado com as soluções que as comunidades que vivem em favelas, que vivem em cortiços, que vivem em condições extremas de pobreza, foram criando para ir onde o Estado não conseguiu entrar, onde o Estado desdenhou, onde não teve força, onde não teve compromisso. Redes de solidariedade muito mais potentes do que essas que os grandes bancos, que os grandes empresários botam lá no Jornal Nacional todo dia, lá mostrando, deu não sei quantos milhões, deu quantos mil, deu não sei quantos carretas de não sei o quê, mas que não chegam lá onde as pessoas precisam. No mundo inteiro se mostrou que era possível, sim, construir redes de solidariedade. De várias formas, desde garantir que as pessoas sobrevivessem, desde coisas que significavam colocar, instilar no coração das pessoas esperança por meio da música, por meio da arte, por meio do apoio
né? Gente, não é fácil. Nós estamos falando de 2.275.000 famílias que perderam seus entes queridos em um ano e que não tiveram sequer o direito ao luto, quando muito passar 2 horas, 4 horas na frente do caixão. Uma parte considerável sequer teve a oportunidade de ver este ritual que é tão importante na nossa civilização, que é constitutivo. Nós não pudemos viver. Então, a gente tem percebido muitas coisas acontecendo, mesmo do ponto de vista individual. Quantas e quantas pessoas passaram a viver transtornos mentais, transtorno de ansiedade, adoecimento mesmo por conta da situação, mas quantas e quantas pessoas conseguiram se superar, conseguiram ir além, conseguiram se reinventar. Ainda que, além das perdas familiares, das perdas pessoais, se juntem nesse período de crise, nesse flagelo que a humanidade enfrenta, né, situações extremamente graves, da perda do emprego, o fechamento de negócios. Não é nada fácil. São profundamente desafiadores, né? Tem um pedaço do Livro dos Espíritos que o Kardec chama atenção. Eu vou ler só um pedacinho para vocês, quando ele está discutindo a questão dos flagelos, que eu acho que as respostas são muito ruins dos Espíritos para o Kardec numa boa parte deste capítulo do Livro dos Espíritos, mas na pergunta 740 tem um pedaço que é muito interessante. O Kardec pergunta assim: não serão os flagelos, igualmente, provas morais para os homens, por porem-nos a braços com as mais aflitivas necessidades? Ou seja, a lei, por exemplo, que um flagelo pode ser uma enchente, pode ser um desmoronamento, pode ser um incêndio, pode ser o decorrente de uma guerra, de uma praga ou de uma peste. Eles usavam muito a palavra peste, que era como eles, na época do Kardec, se referiam às epidemias, né? As grandes epidemias, as pestes. Ora era a malária, ora era a febre amarela, ora era a cólera, ora era a peste bubônica, as doenças mais pestilenciais mesmo, né? E os efeitos econômicos, os efeitos, vamos dizer assim, sobre as coisas físicas eram muito visíveis. E o Kardec pergunta se não era importante também essa dimensão, porque significavam provas morais para os homens, porque os colocavam, por os colocarem, em conexão com as necessidades. Olha a resposta que o Espírito, muito interessante, dá para o Kardec. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Vou repetir porque esse pedaço é importante. Os flagelos são provas que dão aos homens ocasião, dão oportunidade, que é exatamente o que eu estou aqui defendendo, de exercitar a inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, ou seja, ante a vontade da natureza, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Ou seja, desde que o egoísmo não tome conta da gente num momento como esse, esses momentos críticos que a vida nos proporciona, individuais ou coletivos, e no caso específico nós estamos abordando a Covid-19 como um fenômeno coletivo, claro que com grandes implicações individuais, ele nos proporciona, se nós não dominarmos, não deixarmos dominarmos pelo egoísmo, a possibilidade de, ao exercitar a nossa inteligência e demonstrar a nossa capacidade de resignação, de colocar à prova os nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, de construir passos muito significativos no nosso processo evolutivo. Então, nesse sentido, se a humanidade entendesse não como uma determinação, Deus nos coloca um flagelo com o qual nós vamos evoluir, mas se nós pudéssemos aproveitar como mais uma etapa, como mais um evento desafiador a romper com o egoísmo, colocar a nossa inteligência e a nossa capacidade
de resignação, de exteriorização, de vivência, mais do que exteriorização, do nosso desinteresse, do nosso amor ao próximo, nós poderíamos, sim, do ponto de vista intelectual e moral, avançar significativamente do processo evolutivo, individual e coletivo, planetário. Mas aí é preciso, e eu quero abordar duas questões antes de finalizar, que me parece muito importante. Primeiro, contextualizar a visão de progresso que o próprio Espiritismo enuncia, mas que ele é muito presente na nossa formação cultural, na nossa formação científica, porque ela é uma dimensão que não é do Espiritismo, mas ela é do próprio positivismo, do próprio racionalismo científico. O progresso chegou no século XVIII, principalmente no século XIX, fazendo uma ruptura com o período das trevas, com o período medieval, como uma promessa de que nós, enfim, resolveríamos todos os problemas da humanidade. Bastava o quê? Bastava o primado da razão. Bastava que a ciência preponderasse e nós galgaríamos esse mundo de regeneração, esse mundo de paz, de prosperidade. Isso está presente, gente, na obra de praticamente todos os grandes pensadores do século XIX. Está presente nos iluministas, está presente nos revolucionários já no final do século XVIII, início do século XIX. Está presente no Marx, no Engels, está presente nos criadores da sociologia, está presente no Kardec, está presente nos socialistas utópicos, muitos deles espíritas, espiritualistas. Está presente nessas correntes. Eles achavam o seguinte: a história estava acabando. O primado, a razão vai nos colocar no rumo, a ciência vai nos colocar no rumo da felicidade, da superação dos nossos problemas. Quem lê o Kardec, quem lê Obras Póstumas, quem lê a Revista Espírita, vê ali um cara do seu tempo, um cara profundamente conectado. E quando ele, na interlocução com os espíritos, ia percebendo todas essas ideias, a imortalidade da alma, a reencarnação, aí as coisas, puxa vida, aí é que mais fazia conexão. E ele pensava, nós chegaremos no curto espaço de tempo. Para o Kardec, quem olha os períodos que ele trabalha, ele acreditava que uns 30 anos mais, se aproximando da virada do século XIX para o século XX, o mundo chegaria a essa situação de regeneração social. Vejam, vários filósofos espíritas, continuadores do trabalho do Kardec, embarcam nessa mesma perspectiva. Quem leu Leon Denis, mais jovem, vai ver um cara profundamente conectado com essa ideia. Quem vê as obras do Flammarion, quem vê, enfim, de vários deles. Quem já lê Leon Denis do final da vida, já vai ver um outro Leon Denis. Por quê? Porque ele se depara com aquele primeiro momento que a humanidade diz o seguinte: espera aí, tem alguma coisa errada com essa concepção de progresso, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. A mais fratricida de todas as guerras, a mais sanguinária. Quem viu recentemente o filme, se eu não me engano, chama 1917, não? Ou 1919? Um filme sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, que é feito todo numa tomada só, mostra um pouco o tamanho da carnificina do que foi. Aliás, a gripe espanhola está diretamente conectada com o flagelo que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Mas não parou ali. Teve a Revolução Russa. E depois teve a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí chegou, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, até os filósofos, até os pensadores começaram, espera um pouquinho. Essa ideia de que o progresso é necessariamente na lógica do super-homem, eu estou brincando super-homem, que assim para frente e para o alto, não é bem assim. O progresso é uma realidade, mas o progresso é muito mais dialético do que a gente imagina. Ele é muito menos linear, ele é muito construído nas contradições, ele é muito mais produzido a partir exatamente das experiências históricas. E ele exige, uma coisa que os espíritos nos ensinam o tempo inteiro, um certo afastamento para não olhar apenas com a retina do tempo
curto das nossas existências. Se a gente não tiver a possibilidade de alargar o olhar sobre isso, a gente fica com a impressão de que a gente não tem progresso. Eu fico o tempo inteiro olhando para as pessoas e assim, mas esse mundo está cada vez pior, particularmente aqueles que entram para ver programas dos Atenas da vida, né? Aí ficam com a certeza de que o mundo degringolou. Mas quando a gente olha numa perspectiva histórica, vejam os filmes de época, retomem um pouco as literaturas, leiam Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Retomem um pouco a literatura, né? O que era o nosso planeta, o que era o nosso mundo e o que nós estamos aos poucos construindo. Sabe qual é a grande sacada que o Espiritismo nos traz? A grande sacada que o Espiritismo nos traz é exatamente a sua contribuição filosófica. É nos fazer compreender que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e que temos múltiplas existências naquilo que nós designamos reencarnação, e que nós construímos individual e coletivamente esse processo evolutivo. Que esse processo ele é resultante dos esforços que nós fazemos, individualmente e coletivamente. Do quanto que nós vamos aperfeiçoando as nossas leis humanas, que nós vamos produzindo jeitos de nos relacionarmos que são favorecedores da possibilidade de construção de um mundo cada vez mais aonde a felicidade, o respeito vão preponderando, aonde o egoísmo e o orgulho vão sendo progressivamente superados, não numa ladainha religiosa, não num discurso hipócrita de que, olha, bastei aderir a tal Deus ou a tal religião e tudo está resolvido. Todos nós sabemos que isso é pura hipocrisia. Não há progresso, não há evolução feito de forma atômica, a jato. Nenhuma transformação é feita dentro de um lava-jato religioso, espiritual ou de qualquer outra natureza. Tudo é aprendizagem, é vivência. E aí a grande potência, a grande contribuição que o Espiritismo nos traz é exatamente a sua visão sobre a vida e sobre a morte. É dizer, é contribuir com as famílias, é contribuir com as pessoas, dizendo o seguinte, olha, ainda que a gente tenha perdido entes queridos, ainda que tenham sido levados pelo coronavírus, ainda que, como são levados também por outros eventos mórbidos, a vida continua. A morte não é o fim. A morte, né, passa, inclusive, a poder ter um sentido. Mas não venham com a justificativa de que Deus teve que fazer, levar até agora 2.275.000 almas para produzir a regeneração. Ainda que aproveitaremos como um processo natural, né, na nossa jornada evolutiva, mais essa vivência dramática que nos impele a procurar sistemas de educação, sistemas de saúde, ciência e tecnologia, econômicos, sociais, humanos, mais aperfeiçoados. Kardec tem um outro pedaço dele, não quero cansá-los com leituras, mas quando ele está discutindo a lei de progresso, ele passa a comparar, está discutindo a civilização. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Não é uma coisa linear estanque. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar males que gerou, males que desaparecerão, todos com progresso moral, mas que não se dá da noite para o dia. E ele diz mais uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, somente pode-se considerar uma nação, uma situação planetária mais civilizada, na legítima acepção do termo, desculpa, aquela onde, aí ele vai descrever, quando a gente pode considerar que uma civilização de fato progrediu.
Onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e materiais, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com mais liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. São escritos literais do Kardec, tá? Onde, com menos parcialidade, se exerça a justiça. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas. Como diz a música que nós cantamos do 14 bis, inclusive na diferença. Onde exista, se continua o Kardec, menor número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que não lhe faltará o necessário. Olha, gente, eu fiz questão de ler para vocês esse trechinho do Kardec, porque eu acho que poucos pensadores, humanistas, livre-pensadores, comprometidos com o progresso da humanidade, conseguiram sintetizar tão bem o que nós podemos considerar o que é progresso. Portanto, queridos amigos, queridas amigas, né, eu gostaria de colocar em reflexão, convido todos a lerem esse pedaço do texto, né, que é o comentário à questão 793 do Livro dos Espíritos, né, para dizer o seguinte: olhem que palavras sábias que o Allan Kardec nos traz. Se nós quisermos aprender com essa experiência em escala global que nós estamos vivendo, nós vamos ter que ter capacidade de olhar exatamente nesta desafiadora dimensão que ele nos apresenta. Como todos nós sabemos que nós não giraremos a manivela e passaremos a viver tudo isso da noite para o dia, porque tudo isso é um processo lento, gradual e progressivo de aprendizagem, que exige múltiplas reencarnações, né? Me basta afirmar, ao encerrar essa palestra de hoje, que eu tenho que responder com um categórico não à ideia de que a Covid produzirá a regeneração do planeta Terra. Será mais um evento, mais uma oportunidade, como disse o próprio Kardec e os espíritos ao discutirem a questão dos flagelos da humanidade, mais uma oportunidade para o exercício da inteligência, da sensibilidade e da possibilidade de, com muita resignação, né, poder produzir um outro estado moral. Mas ele exige, mais do que uma reforma íntima, mais do que uma transformação pessoal, a capacidade de se conectar com este longo texto que eu acabei de ler do Allan Kardec. Uma possibilidade de conectar um mundo de oportunidades, um mundo de reciprocidades, de respeito à diferença, de respeito à liberdade, de busca do conhecimento, mas da prática do amor, da justiça e da caridade. Talvez o mundo possa dar alguns passinhos nesse sentido. Se depender do que aconteceu na fila da policlínica hoje para tomar vacina entre os profissionais de saúde da rede privada, aqui em Santos, eu acho que nós estamos perdidos. Que quase no tapa, até chamar a polícia, tiveram que chamar para poder organizar a fila dos profissionais de saúde que iam não tomar vacina. Então, assim, enquanto prevalecer, como diz aqui o Kardec, a cobiça, o egoísmo e o orgulho, a gente não vai dar passo nenhum no sentido da regeneração.
Mas nós somos firmes e fortes, temos muita esperança no futuro, mesmo que esse futuro possa demorar ainda muitos mais meses, dada a irresponsabilidade do nosso governo, dos nossos governantes, dada o negacionismo, né? Hoje eu discutia com o meu cunhado, né, meu querido cunhado, nós estávamos conversando exatamente como é que pode, neste momento, século XXI, entrando na terceira década do século XXI, né, terceira década do século XXI, as pessoas ainda acreditarem que a Terra é plana, né, que a gente tomando uma vacina vai virar jacaré, né, enfim, com essas coisas todas. Mas tem muita gente, né, que ainda vive isso. Alimenta a ignorância, alimenta as fake news, alimenta esse ambiente. Mas conhecimento, sabedoria e a experiência, a prática da caridade, da busca do amor, da tolerância, e vamos em frente. Vamos em frente que a gente pode chegar lá. Então, eu quero terminar com uma mensagem de esperança, mas não essa, né, mística, religiosa, mentirosa, equivocada, que produz nas famílias que perderam seus entes queridos mais dor. Uma coisa é compreender que a morte é um processo natural, faz parte da nossa existência, que nós não dominamos plenamente o momento da partida e de que aqueles entes queridos que se foram continuarão entre nós e as nossas jornadas continuarão se cruzando na jornada evolutiva. A outra coisa é colocar na culpa para Deus. É dizer que a única forma de fazer progresso é botando tragédias. Não, não é. Nós vamos chegar um dia, talvez, à superação delas, mas vai ser pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, nossa compreensão, mas fundamentalmente pelas nossas mudanças estruturais do ponto de vista ético, moral, espiritual. O Jaci Regis dizia, uma das últimas produções dele, ele diz o seguinte, que o nosso grande desafio é fazer as rupturas com os velhos sistemas, com os velhos modelos. E eu acho que cada vez mais o Jaci tinha razão, né? E isso significa não só os nossos modelos mentais, mas os nossos modelos éticos, morais, né? Os nossos modelos intelectuais. Que estejamos abertos para esses desafios, né? Eu quero muito que esse ano de 2021 seja um ano de muitas produções, de muitas inovações, de muitas coisas. Vamos lutar para ele ser assim. Que depender da gente, a gente pode dar a nossa contribuição. Isso exige uma atitude mental transformadora, uma atitude mental de dar uma pegada, né, assim, de entender assim, ó, estou aqui para viver a vida intensamente. E viver a vida intensamente nesse momento significa vivê-la com muito cuidado. E aí eu quero terminar, de fato, chamando a todos e todas para continuarem se protegendo, continuarem usando máscara, continuarem acreditando na ciência, né, e se mantendo em isolamento no máximo possível, né, e de ajudarem a construir um momento em que nós vamos superar essa e voltar a uma certa normalidade. Não vamos voltar regenerados, mas vamos voltar marcados pela experiência e podemos ou não apreender os aprendizados que ela nos apresentou. É isso. Um beijo no coração de todo mundo.